Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. A gente está no meio de uma série carnavalesca no Divirta-se, os tambores estão aquecidos por aqui e eu realmente não consigo controlar a minha empolgação com essa entrevista de hoje. Esse é um dos blocos que eu mais acompanho desde já há algum tempo e eles tocam também fora do período de carnaval, fazem umas rodas e é uma coisa que realmente vale a pena todo mundo conferir. Vou adiantar já as apresentações. Laura Lopes, Carlos Bolívia, da Orquestra Atípica de Lhamas. Sejam bem-vindos ao Divirta-se, pessoal. Olá, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, do nosso blog com vocês. Muito bem, muito bom falar com você, né? Trocar essa ideia sobre carnaval, sobre o que a gente está planejando. Vamos lá. Legal, gente. Bom, eu, tô aqui discretamente com a minha camisa de fã aqui da Atípica de Lhamas. Se você não tinha percebido, agora já está claro. Mas porque realmente eles são um som muito maneiro. E aí eu já queria começar então falando como que começou o bloco, como que vocês tiveram essa ideia de fazer o bloco, quando e como foi o início dessa empreitada, cara. Vou lá, né? Começa aqui. O nosso primeiro carnaval foi em 2017. Então a gente fez as primeiras conversas ali no segundo semestre de 2016 e inclusive existem várias versões do surgimento desse bloco, porque tinha muita gente querendo fazer cúmbia e as ideias estavam surgindo. Então nós tínhamos o Frito na Hora, né, com pessoas que estão no bloco ainda, que foram fundadores, como a Tiaia Vasques, né, que não está mais aqui, Frito na Hora, Laura, Popó, Bela. Tinha a Juventude Bronzeada, que já estava fazendo uma experiência com cúmbia também, eu fazia parte da Juventude. No Djalma, a gente já tinha gravado uma cúmbia também, de um disco que saiu em 2014, se eu não me engano. Então, as pessoas foram conversando e vamos fazer um bloco de cúmbia. E juntou tanto gente aqui da cena, aqui de BH, como algumas pessoas de outros países também, né? Então, a Tiaia, que é da cena, mas é uma argentina. A Cláudia Manzo, que é chilena, Popó, que é filha de peruanos, né? Eu sou boliviano e brasileiro. Então, a Nancy, que é nossa parceira também, né? Costa Rica, né? A Nancy, que é de Costa Rica. Então foi uma coisa assim, de artistas locais, imigrantes, que todo mundo estava com essa ideia de fazer um bloco de cúmbia. Aí, em 2017, a gente sai pela primeira vez. E como que foi esse primeiro desfile? Onde foi? Quantas pessoas mais ou menos colaram? Vocês lembram disso? Assim? O que vocês sentiram lá em cima? Conta um pouquinho desse primeiro. Foi lindo, foi emocionante e é uma coisa que não dá mais para reproduzir, porque a gente fez com um carro bem precário. Não era nem lá em cima, né? A gente tava na rua, um cabo puxando de dentro do carro, né? Não tinha nada sem fio, então tinha andando com o cabo da guitarra assim, cabo do microfone. E mais ou menos 500 pessoas, mais amigos e amigos de amigos. Foi muito mais. Foi mais? Foi. Eu tenho lembrança de Belotur falar coisa em torno de 5 mil já no primeiro. No primeiro? Foi isso. Então eu passei informação errada no início. Nosso assessor que está aqui, o Buzatti, já vai ficar com raiva de mim. Um abraço, Lucas Buzatti, grande amigo. Eu achei que tinha uns 500 pessoas no primeiro. Não, tá vendo? Conta aí então, Laura. Tinha 5 mil, tá foi vendo? aonde o desfile? Foi no Pompeia, ali na Avenida Belém. A gente desfilou lá umas 3 vezes. A gente sempre sai, inclusive, ali na Zona Leste, né? E foi belíssimo, assim, emocionante mesmo. Eu acho que pegou, o público tava caliente, assim, todo mundo se deixando levar, aquela música, muito novidade, né, para a cena de BH. Então, eu acho que já começou bem, já estimulou muito, né, também o público da banda. A gente fazia os bailes com a Atípica de Lhamas, e aí os bailes no início eram lotados, esgotavam. A gente fazia no Necup e no Bar Latino, que eram 2 bares, não eram bares, né, eram galpões e lugares de estudo, de formação, mas que também fazia festas, né? Uhum. Era tocado pelo Rafa Leite, que é uma figura super envolvida com a percussão latina. E aí a coisa foi se retroalimentando ali. Foi muito bonito. Pois é, a banda grande, né? Como é que vocês
fazem e fizeram já naquela época para juntar todo mundo, tanto para ensaiar? Quantos membros que eram e são mais ou menos? Eram uns 40, né? Tô brincando. Porque assim, nós temos o bloco, que é o Como Te Llama, e nós temos a orquestra, né, que é a típica de Llamas. Isso. No início, quando a gente fez o bloco, a gente pensou assim, não, vamos transformar isso numa orquestra para a gente fazer shows. A primeira formação da orquestra que foi pro palco foi com 17 pessoas. Então foi brabo, foi assim, para conseguir o horário, para conseguir ensaiar, para conseguir ter um ensaio com todo mundo, porque às vezes alguém não pode, foi difícil. Hoje a gente está com 10 membros músicos, né? Claro que tem produção, né? Alice, nossa produtora, mas a gente chegou a esse número de 17, né? Foi o máximo. E hoje tem uma bateria também que fica no solo, né? Quantas pessoas que são, mais ou menos? Bom, esse ano a gente chegou próximo de 150 pessoas. Mais umas 30, mais umas 30 da ala de dança. Caramba. Bateria. E aí, assim, nosso orgulho, né, Carlos, é o naipe de guiras, que tem umas 40 pessoas tocando guira. Ao longo do ano eu vou comprando no Mercado Livre guira para chegar na hora do bloco o pessoal que inscrever fala assim, eu não consegui comprar, demora 2 meses para chegar. Eu tenho aqui, preço de custo. Legal. Para poder galera contrabando de participar guira. mesmo. Que legal. A gente tá da China, incentivando. né? Infelizmente. Infelizmente a gente não tem essa produção aqui. A guira é um instrumento que ele é bem comum na cumbia, na salsa, parece um ralador, né? A Laura tá com uma versão de madeira aqui hoje, né? Mas a gente costuma tocar mais com a de latão. E ele, talvez no arrocha o pessoal toca mais, né? No pagodão o pessoal usa mais. E ele é um parente do nosso reco-reco, né? E a gente tem esse orgulho, a gente pode falar que nós temos a maior ala de guira do Brasil, eu acho, assim. Possivelmente a única, né? Possivelmente a única. Esse é só um detalhe. Não, mas que legal. Vamos pegar esse gancho então para falar um pouquinho desse set list de vocês, né? Como é que... Bom, acho que a gente pode até dar um passo mais atrás. Fala um pouquinho da história da cumbia. A gente estava conversando aqui em off. Onde nasceu esse estilo? O que vocês sabem aí dessa parte que pro pessoal do Divirta-se aí poder se atualizar um pouquinho nessa história da música latina e da cúmbia tão forte, né? Tá. É uma história longa, tá? Tem registros da cúmbia até o final do século XIX, né? Início do século XX. É no Caribe colombiano. E na própria Colômbia tem disputas locais, assim, de cidades que se dizem o berço da cúmbia. El Banco, Soledad, Cartagena, Barranquilla, San Jacinto. Eles têm essa disputa, né? E é interessante que cada lugar na Colômbia, nesses lugares, nessa cidade, já tem assim, a singularidade da cúmbia de cada lugar. Então você pensa ali na origem, no Caribe, a cúmbia não é uma coisa única. Num lugar tem um toque um pouquinho diferente, no outro toca com as canhas Emílio, que é tipo uma flauta, no outro toca com a gaita colombiana, em outros lugares se canta, em outros lugares não se canta, em alguns lugares com acordeon. Na própria Colômbia já é muito variado. Ali nos anos 50 e 60, a cúmbia começou a se tornar uma música um pouco mais comercial na própria Colômbia, e daí já começou uma exportação da cúmbia. Claro que existem, né, registros da cúmbia já viajando antes, mas nos anos 40, por exemplo, uma das cúmbias mais famosas foi composta em Buenos Aires. Um maestro colombiano foi para Buenos Aires, ficou com saudade da terra dele, e ele compôs Dança Negra, né, que é o Lúcio Bermúdez. Mas ali, anos 50 e 60, começou a se exportar a cúmbia. E ela tem uma coisa interessante. Ela faz raízes onde ela chega. Então ela chega no Peru, ela ganha uma cara de cúmbia peruana e ela se transforma num elemento da identidade peruana. A cúmbia se transforma num elemento da identidade colombiana, mexicana, argentina. Então ela tem essa característica. Ela chega e vira uma coisa local. Para mim isso é muito bonito, né? E é possível reconhecer, por exemplo, você escuta hoje uma cúmbia peruana de uma cúmbia argentina, você consegue imediatamente, assim, digamos, falar, bom, isso aqui é bem peruano, isso aqui é bem argentino, mexicano, etc? Sim, tem gente que gosta de fazer mais fusões, mas no geral você ouve, a pessoa que conhece as cúmbias, ouve e fala, isso aqui é uma cúmbia bem típica do México. E na Argentina também, tem a cúmbia santafesina, que é mais ao norte, tem a cúmbia bilheira, que é mais de Buenos Aires.
Você chega, ouve, ela tem as características dela. Só que ao mesmo tempo, você consegue perceber que aquilo é cúmbia. Isso é muito doido, entendeu? Então, eu ouço uma cúmbia, sei lá, texana, que tem tem a cúmbia texana nos Estados Unidos, das comunidades migrantes, eu percebo que é diferente, mas ao mesmo tempo tem identidade ali, ser convidado a interagir com aquilo, isso é muito legal. É tudo de um grande lugar, assim, né? Legal. E no Brasil, cara, como que a cúmbia veio? Há um tempo atrás, eu entrevistei o Saulo Duarte, né? Cantor lá do Pará, circula pelo Maranhão e tudo. E ele me contou que há muito tempo a galera dessa região ouvia as rádios do Caribe, né? Assim, conseguia sintonizar as rádios. E aí até tem um pouco da cúmbia na lambada, em outras vertentes. O que você me conta da cúmbia brasileira desse início? Tá, eu acho que a Laura é uma pessoa que está em todos os festivais, assim, está conversando com artistas do Brasil inteiro, ela vai poder falar bem da cena brasileira, assim. Eu gostei dessa propaganda aí da circulação. Não, mas sério. Bom, eu acho que, assim, né, queria falar que esse ano a gente está com esse tema mesmo, que é o Cúmbia Brasilis, e que é justamente pegando um tanto desse repertório que chegou e que foi produzido no Brasil, né? Você falou do Saulo. O Saulo, ele é do Pará e viveu a vida no Ceará. Então, são 2 estados que têm expressões musicais muito diferentes. Eu acho que né, assim, do que eu já percebi, eu vejo a cúmbia mais forte na música paraense do que na cearense. E atualmente tem várias bandas de cúmbia. Em São Paulo tem, né? Me ajuda aí com os nomes. Não. Os Bassuros, Lagoacamaia, o próprio Alexei Marradeiro, que é colombiano e que é parceiro nosso, ele tem um movimento forte com a cúmbia em São Paulo. No Rio também já tem algumas manifestações. Cumbieiros da Guanabara. Lugares. E aí, né, não sei se a gente aproveita esse gancho, mas o Saulo é convidado especial nosso esse ano. Olha só, não vai sabia. Cantar no Como Te Ama. Nós legal. Vamos cantar o repertório autoral dele. E também umas outras surpresas que ele escolheu para o repertório. E vai ter também como convidada a Di Ferreira, que é uma... Olha que legal, eu conheci ela em Medellín, eu fui para a Circularte, que é uma feira, né, na Colômbia, e aí eu vi um show dela logo antes de uma banda nacional de Barranquilha. E aí eu falei, nossa, a Di vai tocar logo antes dessa, como é que vai ser isso? Aí ela arrasou, tocou justamente, fechou o show dela com uma cúmbia dela e colocou o público todo cantando em português. Um teatro gigante, enorme, todo mundo em pé cantando a música dela. E aí, quando eu voltei para BH, eu compartilhei com os meninos, né, sobre a Di Ferreira, que eu tinha apaixonado com a presença dela e com o som dela. E aí ela também é uma das nossas convidadas. Que legal. Vem pro Como Te Ama. E que é isso, que discretamente, né, acho que não é a linguagem mais expressiva do repertório dela, mas está lá, está presente. Essa música que foi a que me conectou primeiro com ela, era justamente uma cúmbia. Ah, que massa. Pois é, então agora eu queria saber um pouco da seleção de vocês, né? Mesmo já do passado, de 2017. Como que vocês fizeram essa pesquisa de qual cúmbia vamos tocar, quais músicas dá para adaptar, vocês fazem umas versões. Conta um pouco dessa parte do setlist desde o início, assim. Como que vocês falavam assim, bom, eu quero essa, vou sugerir essa, quais os motivos que vocês foram, né, pegando músicas muito famosas às vezes, né, alguns hinos latino-americanos, outras menos. Conta um pouco aí dessa seleção inicial. Eu acho que teve muitas fases. Eu posso começar nessa? Que teve muitas fases. No começo era as músicas que a gente gostava e era quase uma disputa assim, não, vão essa, meu Deus. Era muito difícil escolher. Pouco a pouco a gente foi criando, foi entendendo quais que funcionavam melhor com a gente.
a gente foi criando também uma estética, né? Uma ideia do que é fazer uma cumbia brasileira, qual que é a nossa proposta, os instrumentos que a gente dispõe, que a gente gosta de fazer essa mistura. Então, basicamente, hoje, o nosso repertório, né? O repertório do carnaval vão ser alguns clássicos da cumbia, mais algumas músicas brasileiras em versão cúmbia, né? Então, a gente vai ter Gilberto Gil versão cúmbia. A gente vai ter Marina Sena, versão cúmbia. Luiz Gonzaga, versão cúmbia. E Carlos, eu acho que vale pontuar também que o repertório do bloco ele é diferente do repertório da banda. Né? Assim, a banda, eu acho que a gente fortalece mais o nosso repertório autoral também. Né? Não necessariamente autoral só do Carlos, mas assim, de ter mais novidades assim, no repertório. E no carnaval, a gente tem que criar uma conexão com o povão. Né? Assim, a gente agora já está chegando num público de 20 mil pessoas, então tem certas coisas que a gente gosta de ver lá, aquela multidão cantando, e que é importante para cativar mesmo esse público, né? Então, Estou Aqui continua no repertório do carnaval. Tem que rolar. Um hino já do bloco, né? Esse ano eu pedi, né, sugeri de cantar uma da Marina Sena, que eu acho que é uma representante nossa que está já com um reconhecimento nacional forte, ao mesmo tempo é mineira e tem uma música que super dialoga com o nosso repertório, tanto o tema, a letra, quanto as escolhas dos arranjos mesmo dela. Então, eu acho que tem essa diferença que a gente vai conectando e tenta, a cada ano, trazer esse repertório para o mais próximo possível do tema que a gente propõe. Então, se o tema desse ano, a gente pode até falar, né, sobre ele, o tema desse ano é Cumbia Brasilis, Reantropofagia Tropical. Então, né, assim, a proposta vem como forma assim, de pegar a cultura latino-americana, deglutir e trazer para uma nova cúmbia brasileira, né, assim, e essa brincadeira, né, que a antropofagia, ela vinha mais das vanguardas europeias e tal, e agora a gente tendo a cultura latino-americana como centro. E aí o repertório, a gente teve também que trazer muita novidade para ele, porque a gente sempre focou muito no repertório em espanhol. Sim. Né? Então a gente trouxe muita coisa brasileira e em português. Então esse ano vai ser atipicamente com canções mais em português, né? Apesar de manter os clássicos. Sim, né? E além dessas versões que a gente citou, né, Laura falou também, a gente vai tocar algumas cúmbias brasileiras não feitas por nós, porque nós temos muitas cúmbias, nós já gravamos, tem compositores na banda, mas a gente vai olhar também, a gente olhou para essa cena para trazer algumas coisas. Uma coisa da Orquestra Greiosa, vai ter alguma coisa da Academia de Berlinda, dos Bassuros, que é uma banda amiga nossa de São Paulo. O próprio Alexei, que é colombiano, mas já está no Brasil há bastante tempo. Então a gente olha para esse Cumbia Brasilis de diferentes olhares, assim, diferentes maneiras. Dá um toque brasileiro em cúmbias tradicionais e hits da cúmbia, fazer versões de cúmbia de músicas brasileiras e tocar cúmbias que foram gestadas aqui. Que legal. Essa coisa do tema é bem interessante, né? Porque o pessoal se fantasia muito, né? A galera dá um sangue, assim. Eu lembro que ano passado tinha uma menina com as cadeiras de plástico do Bad Bunny e tal. Quais os temas, mais ou menos, que vocês já tiveram, assim? Fala de alguns que já passaram pelo bloco. Ano passado foi Amor Proibido, que é um tema muito recorrente na cúmbia. E aí a gente trouxe o hino da Selena Quintanilha, né, que chama Amor Proibido. E aí nisso também fomos buscando as cúmbias que falam sobre isso. Românticas, é um universo romântico da cúmbia. Teve o Macondo, né, que mais? A gente foi lá, né, nesse universo do Gabriel Garcia Marques. Teve um ano que foi Viagem pelo Amazonas, que foi as cúmbias amazônicas. A Rota da Cúmbia, né? Não, essa foi outra. Teve uma Viagem pelo Rio Amazonas, que a gente
trabalhou mais a questão da cumbia amazônica, que é muito forte no Pará e no Peru. Teve a rota da cumbia, que a gente falou da cumbia de vários lugares, assim, mexicana. A gente colocou vários pontos, assim, né? México, Argentina, Brasil, né? Esse teve outros temas, teve Calaveras e Diablitos, Calaveras e Diablitos. que a gente pensou essa coisa mais mística da cumbia, que é uma era questão. Era à noite, né? E era à noite. Foi bem legal, Calaveras e Diablitos. São 9 anos. O primeiro ano não tinha tema. O tema era nós estamos aqui, né? Chegamos. O primeiro ano era existir, né? Eu tô pensando aqui quais outros temas. Eu acho que você falou todos. Né? Não, mas legal, tudo bem. É difícil lembrar todos. Mas é muito, muito interessante isso, porque acaba que tem um processo aí de educação do público também que vocês vão fazendo, né? Eu mesmo conheci vocês, vários hinos latino-americanos. Alguns eu já conhecia, mas outros não. E depois que eu conheci, que eu fui ver que eram músicas super famosas e tal. E isso é muito legal, né? Vocês pensam nisso, assim, em educar o público de vocês, até pra fora do carnaval também com a banda e tudo? Isso é uma coisa que passou pela cabeça de vocês? Posso dar um exemplo? No cortejo do Calaveras e Diablitos, que tem a discussão da cúmbia, né? Assim, numa das várias teorias sobre a origem da cúmbia, que ela seria uma música até em um certo grau até envolvido com ritos funerários, né? Então, tem uma das várias teorias, né? Tem até uma música que fala disso, que é Cumbia de la Paz. Aí a gente sai, a primeira música que tocou, eu coloquei um cântico aimara, um cântico funerário aimara, lá da Bolívia, da minha terra, né? Que começou com isso, Cielo y Anguila, Glória y Anguila. E assim, e as pessoas vestidas com as fantasias mais puxando para um lado mexicano, que é as caveiras, tudo. Então assim, é trazer algumas coisas novas, digamos, que não fazem parte aqui das nossas referências. Então, aquela vez que eu vi assim, gente, eu nunca imaginei que no meio da Augusto de Lima, que foi esse carnaval, sim, as pessoas estariam ouvindo um cântico em aimara. Isso aí é doido demais. Então, eu acho que tem isso de mostrar um pouco isso no verso. Eu sempre faço questão de, no Instagram das Lhamas, postar os memes de cúmbia, que tem um universo de memes, assim. Sexta-feira eu só quero, aí parece pessoa dançando cúmbia. Nossa, essa música me dá muita sede. O pessoal ouve e já abre uma cerveja. Então, assim, eu acho que não num sentido formal de educar, sim, né? Mas num sentido de mostrar esse universo. E que tem a ver. Se você for olhar para as nossas expressões populares, elas dialogam muito com a cumbia. A gente pode trazer e ter essa expressão também, né, no Brasil. Pois é, a gente comentou em off aqui da questão das religiões de matriz africana, se tinha alguma relação. Existe alguma relação, essa coisa dos tambores e tal? Como é que é? Assim, essa separação entre o que é profano, o que é sagrado, o que é religioso, o que é pagão, é uma separação que ela é arbitrária, né? Então é difícil da gente falar até que ponto que é uma música que vai ser mais religiosa ou não. Uhum. Mas a cúmbia tem uma raiz afro-colombiana muito importante. Em outros países, na Bolívia, por exemplo, ela ganha um tom mais indígena. Na própria Colômbia, em alguns lugares, ela é mais indígena. Em alguns lugares, ela fica mais branca. Mas ela tem suas origens, uma relação com a população afrodescendente na Colômbia. E vários rituais, várias festas, né? Tem a festa da Virgem da Candelária, que é uma santa que ela é representada como uma mulher negra, né? A cumbia está presente nessas festividades, né? Então, sim, ela vai estar relacionada com uma cultura afro-colombiana e, em alguns momentos, vai estar em festas religiosas. Em outros, vai ser momentos de festa, o carnaval e assim por diante. E o carnaval que também tem origens religiosas, né? Exatamente. Não, legal. Agora, para falar um pouco mais de vocês, assim, você já teve música na família, sua família, né, veio da Bolívia e tal, já tocava violão, já tinha uma coisa muito musical, e a pergunta serve para os dois, né, aqui no Brasil também. Em alguma medida sim, né? Meu pai, ele toca, sempre gostou muito de música. Minha família boliviana tem alguma relação, mas não é uma relação muito forte, não. E minha família brasileira, minha família vem de Diamantina, né? Aquela região, vem, na verdade, de um lugar que já foi Diamantina, hoje é Santo Hipólito, chama Valo Fundo. Então tem a Folia de Reis, tem essas expressões,
O meu bisavô tocava na Seresta lá, fazia as Vesperatas em Diamantina, essas coisas, mas isso não tive tanto contato, assim. Mas sim, alguma coisa, assim. E como que você começou? Como é que foi assim? Sua primeira viola? Alguém te deu um instrumento? Ou você já era jovem o suficiente? Eu gostava muito de rock. Eu gostava de tocar rock, assim. Eu queria já começar tocando guitarra distorcida quando era menino. E sim, eu ouvi muita coisa. Eu acho que minha educação musical de família tem mais a ver com a variedade de coisas que eu ouvia do que com o ambiente de pessoas tocando ao meu redor. Agora, eu ouvi coisas muito diferentes. Eu acho que isso foi bom. E a cúmbia, ela entra de uma maneira muito inesperada. Porque quando eu comecei a pegar um violão, eu nunca imaginei eu quero tocar uma cúmbia. Eu acho que eu devo ter passado, sei lá, 10 anos tocando, sem nunca tocar uma cúmbia. O Djalma, né? Você já teve outros projetos que não estão muito relacionados, né? O que acontece é que a cúmbia ela esteve presente, me educando musicalmente desde muito jovem. Você anda na rua na Bolívia, é cúmbia o tempo inteiro. Você entra num ônibus, vai tocar cúmbia. Você vai no comércio, está tocando cúmbia. Então, mesmo que você não faça uma aula, aprender a tocar cúmbia, alguém te passe assim, o ritmo de cúmbia é esse, você tem que fazer 2 toques aqui, 3 toques ali. Aquilo está dentro de você. Então, um belo dia, assim, me deu vontade, assim, sabe de uma coisa? Vou fazer uma cúmbia pro Djalma. E saiu uma cúmbia, assim, de repente estava tocando, sabe? Então, é porque isso vem naturalmente, né? Mas é isso, assim, minha formação. Laura eu acho que tem uma história mais interessante. Pois é, conta da sua formação musical, tanto familiar, quanto dessa coisa dos estilos também, por favor. Minha mãe, ela estudou piano desde criança. Ela fez conservatório e tudo mais. E eu também, quando criança, ela colocou a gente... Nós éramos 4 irmãos, todo mundo fez musicalização, estudou piano quando criança e tal. Eu fiquei um tempo sem estudar e depois voltei. E aí, quando eu voltei, eu quis estudar violão. Eu acho que foi na escola, assim, no início da adolescência, eu quis aprender a tocar violão. E aí eu ficava tocando violão e vi que eu acho que eu tô conseguindo cantar essas músicas junto, legal. Aí eu quis estudar canto também. E dentro de casa sempre escutamos muita música. Minha mãe sempre tocou um repertório mais popular no piano. As festas de família minha mãe sempre teve piano em casa. Tipo o quê? De música brasileira, era mais Caetano, Gil, Elis, Gal, mas muito rock dos anos 70, assim, Dire Straits, Cat Stevens, Beatles, que era o que ela mais gostava, assim, de tocar no piano. Então, eu sempre tive contato próximo com a música. E aí na adolescência, eu comecei, junto com o estudo do canto, também fazia algumas montagens de teatro musical. E aí, a partir disso, foi crescendo esse gosto. E aí, estudei música na UFMG. E depois fui migrando mais, assim, desse fazer musical para a produção cultural, né? Comecei a trabalhar mais com produção e nasceu Música Mundo, que é uma feira de música e negócios que eu faço junto com outros 3 amigos e sócios. E aí também lancei minha carreira solo, tem um disco chamado Abaporu, de 2012, que são composições minhas e de alguns parceiros. Mas eu acho que fiquei um tempo assim, meio afastada da carreira artística mesmo. Fui trabalhar também com outras formas de gestão. E acho que a Típica de Lhamas me aproximou de novo desse gosto. Além também do próprio carnaval, que eu tô naquela turminha lá de 2009, dos blocos, participei de composição de algumas marchinhas, sempre gravei também nessas coletâneas que tem, né? Então, essa proximidade com o carnaval já tinha vindo de antes. Mas a cúmbia
total novidade para mim com o nascimento do bloco. Foi tudo junto, assim. Legal, legal. Você acha que a gente pode dar uma palhinha, então, para dar uma aquecida em quem está assistindo aí? Vamos aproveitar que a gente falou, né, dessas manifestações afro-colombianas. A gente vai tocar uma música que chama 12 de Fevereiro. E é muito interessante essa data, porque essa data ela é muito, assim, vamos lá, as coincidências. 12 de fevereiro é o Dia Nacional da Cúmbia na Colômbia. É também o dia da padroeira da cúmbia, que é a Virgen de la Candelaria, né? Nossa Senhora da Candelária, e que as festividades dela sempre são com muita cúmbia, né? E por coincidência é o dia de Iemanjá no Brasil, né? Então a gente pode, estudando mais, pode descobrir até onde que isso é só um acaso ou tem algo mais, né, que liga mesmo, né? Legal. Vamos lá, Laura. Mira que el mío no acabé, sal muchacha que no cae, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el talle, y los senos no te caben en tu vestido de calle, y los senos no te caben en tu vestido de calle. Ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará. Ai, ai, ai! Massa demais. Muito legal. Bom, dá até vontade de ouvir mais, né? Mas vamos seguir aqui mais um pouco. Então, depois dessa, né, união aí que vocês fizeram e tal, surgiu. E aí, como é que vocês começaram a ir além do carnaval? De onde veio essa ideia, assim, de tocar em outros lugares? Tem uma coisa de pagar também um pouco a conta da vida como músico? Até que ponto também o bloco se tornou sustentável? Vamos falar um pouquinho dessa parte que eu sei que é complexa. Para começar, não dá grana, tá? Não tem nada de pagar. Agora o carnaval dá. Carnaval já dá alguma coisa, mas a gente foi mais porque queria tocar, porque foi muito bom o carnaval. A gente saiu em estado de graça daquele primeiro carnaval nosso. E a gente saiu no pré, né? Desde o primeiro, a gente vai no pré. Naquele mesmo carnaval, não, vamos sair algum dia agora, vamos tentar sair de novo. Aí todo mundo tava em 1 milhão de blocos, não conseguiu, assim. E ficou naquela vontade, aquele tesão pela música. Então, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente criou a orquestra, sei lá, passou o carnaval 1 ou 2 semanas depois, a gente já estava reunido, pensando o que ia fazer. Então porque foi muito bom e a gente animou. Foi basicamente isso. Não sei se Laura... E aí, assim, em relação, né, ao que você falou de pagar as contas e tudo mais, isso ainda é muito complexo, porque Belo Horizonte tem já vivido, né, um momento já há alguns anos do público não ser um bom pagante, né? Então, assim, para ter eventos fechados, sem ser no meio de um festival ou sem ser a própria casa de shows que é subsidiada por algum projeto, alguma coisa, te convidar para tocar, você fazer uma festa independente, tocar, igual a gente fazia os bailes e lotava, atualmente é muito complexo, porque o público já espera que em algum momento vão ser disparadas as cortesias e tal, o público não tem sido um bom pagante. E aí a gente até montou, né, esse formato da roda de cúmbia, que é um formato que é barato para os músicos, o público geralmente não paga, é o restaurante ou o bar que nos remunera. A gente passa um chapéu de Pix, mas é mais para a gente se manter próximo do público, é para a gente se divertir. É igual uma roda de choro, uma roda de samba, a gente faz a roda de cúmbia, sentada em volta da mesa, tomando cerveja, cachaça, checkmate, gengibre, rubra, tudo que nos oferecerem.
E agora a gente começou, como estratégia do grupo, a trabalhar mais com outros projetos ao longo do ano, tendo em vista que justamente a contratação de shows e esses eventos fechados não têm dado muito resultado financeiro. Então a gente começou a formalizar esse trabalho de escrita de projetos, né, para leis de incentivo, para editais de fundos e tal. Então a gente no Carnaval tem trabalhado com isso. Esse ano a gente está com patrocínio da CEMIG e da Belotur, através do edital de auxílio financeiro a blocos. E também temos um projeto de gravação do nosso álbum, que a gente vai gravar esse ano, 2026, através do Fundo Municipal de Cultura. E aí essa é a forma que a gente encontrou de movimentar, né? Tem surgido interesse também e alguns convites para poder a gente fazer show em São Paulo, né? Sim. O pessoal da cena lá tá achando super legal esse movimento que a gente está fazendo aqui, e viu que tomou proporções enormes com essa bateria de 150 pessoas tocando cúmbia. Então, né, tem uma comoção em torno disso. Mas a banda em si nasceu justamente como o Carlos falou mesmo, de interesse de tocar e de continuar fazendo essa música aqui. E esse álbum, então, o que dá para contar um pouquinho dele aí? Vão ser mais músicas autorais, vão ter versões também? Conta aí o que dá para contar para não estragar a surpresa. Tem os dois, mas é mais autoral. A gente tá, inclusive, tem coisas que ainda tá fechando a composição, né? Mas a gente quer que seja principalmente autoral, nossas, ou então autoral sendo uma música inédita de compositores. Por exemplo, tem do Pablo, que é do Ladélio Valdez, vai ter música inédita dele, que não está em nenhum registro oficial ainda. Tem parceria nossa com a G também. Vai ter uma versão de uma música que a gente já toca, só que nunca registramos, que é uma versão que o Carlos fez uma tradução de uma música para o português, uma adaptação mais livre, assim. E aí, é isso aí, esperar. Quando que novidade. É que deve sair, mais ou menos? Já tem uma previsão? Segundo semestre desse ano que deve ser. O carnaval, pro final. Quando chega o carnaval, a gente acaba deixando as outras coisas em stand-by, mas mais pro final do ano. As pessoas não fazem ideia o quanto dá trabalho fazer um bloco de carnaval, ainda mais desse tamanho, com trio grande e tal. Isso aí, né? Eu até queria saber, assim, 150 pessoas na bateria, não desanda no meio, não, pessoal? Como é que é coordenar isso? Eu sei que tem muitos ensaios e tudo, mas é gente pra burro, né? Não tem, assim, uma galera que fica mais bêbada, começa a tocar errado. Porque a gente já conversei com o Di Souza aqui, do Então Brilha, e eles uma vez tocaram com 700 no início. E obviamente não deu certo, assim. Segundo ele, foi um caos, a sonoridade ficou poluída e tal. 150 é bastante, não é 700, mas é bastante. Como vocês administram, né, pra não ficar assim, ruidoso? Tem várias coisas aí. Primeiro que momentos caóticos, isso até faz parte do carnaval. Porque ali são pessoas que não vivem de música, que estão ali se divertindo. Então, assim, todo bloco, mais ensaiado que seja, chega uma hora numa música que o regente tem uma ideia de improvisar, quer brincar, o povo bagunça tudo, aí o regente fala assim, não, gente, vamos bater palma, aí volta. Então, assim, isso faz parte dessa ludicidade do carnaval. O carnaval é isso, tem uma brincadeira, né? É claro que a gente ensaia, a gente está fazendo nossas oficinas desde outubro desse ano, né? E já tem gente do ano passado, perdão, é verdade. Tem gente que tá vindo de outros carnavais, que tem gente que a gente olha e tá tocando muito bem já, né? Então, assim, nossa bateria tá bem afiada, assim, é bonito de ver, né? Mas sempre tem algum momento ali que a gente fica até engraçado, a gente quer levar isso na brincadeira, assim, calma, gente, vamos tocar um pouquinho mais lento, vamos seguir o regente. Mas tem umas ferramentas também, né? Então, assim, né? Tem um representante, uma liderança por naipe, ou às vezes até mais de uma. Às vezes, por exemplo, o professor que conduz as oficinas, ele coloca lá 2 alunos que
estão muito firmes para poder ajudar nessa condução, né? Então tem esses regentes de naipe, tem esses ensaios que começaram como oficinas, passando cada ritmo, junto com a regência, então tem os comandos que eles recebem, então, né, aproximar da linguagem de sinais da regência do Comotelhama, né, porque às vezes a pessoa toca em outros blocos, mas os comandos são diferentes. Então, aprender esses comandos. E aí depois a gente começou a fazer os ensaios com a banda. Então, já desde novembro que a bateria está ensaiando com a banda o repertório do desfile. Então, a gente está passando as músicas mesmo, os arranjos. Então, é claro que, mesmo assim, vai ter algumas passagens que embola. A gente já identificou exatamente onde que agarra em cada música. A gente vai lá e repete. Aí repete e vai errar no dia também, mas não tem problema, porque aquilo ali, em algum lugar, já está mapeado na cabeça da bateria. Né? A gente vai soltando, foi soltando a playlist lá do Spotify por ensaio, falando, as próximas músicas são essas. Agora já tá tudo lá, tá? A playlist já tem toda. A playlist desse ano pronta? Tem, posso Legal. te mandar. Por favor. Então, assim, tem esses recursos, né? Que é o recurso de, além da própria regência, né? Da regência única, que fica lá em cima do trio, tem uma liderança, uma pessoa de referência em cada naipe. E também a banda a gente faz questão da banda estar bem firme em cima do trio. Então a banda estando firme também, e o trio lá com aquela potência toda de som, ajuda muito, né? Até assim, ritmicamente, a gente tem o Fernando Feijão, a Bela Leite, a Ana Lu Braga, a Cici, a Alcione Oliveira, né? Então, assim, são pessoas que são muito fortes no meio da música, que estão na cena há muito tempo e que ali ajuda demais a manter tudo na linha. Legal. A minha diretora já está sinalizando ali que a gente precisa chegar para o fim e a gente faz uma brincadeira aqui no Divirta-se, que eu vou perguntar uma coisa e vocês vão responder da forma mais curta possível, mas com uma certa liberdade. Então, aí eu falo para um, depois para outro, pode ser? Sim. Pode começar assim pela Laura. Então tá. Uma música. Posso falar uma? Vai. El Humauaqueño, que a gente toca, vai ser uma das primeiras. Por quê? O que essa música te causa? Essa música é um carnavalito do norte da Argentina, uma região indígena da Argentina, uma coisa muito bonita. E a melhor versão para mim é a versão do Roberto Carlos. Então, para mim, isso é muito reantropofagia tropical. Legal. Eu escolhi uma também. La Cumbita, que é uma música de autoria do Carlos Bolívia. E é uma música que ela traz a história da chegada da cúmbia. Ela tem uma primeira parte em português, uma segunda parte em espanhol. Então, ela faz já essa conexão de Brasil com a América Latina hispanohablante lá, né? Uhum. E que eu tive o prazer de gravar no álbum do Carlos em 2019, 18, não sei. Então, acho que para mim, ela é das mais importantes aí do nosso repertório. Autoral, cúmbia, La Cumbita. Legal. Um artista. Andrés Landero, que é o mestre da cúmbia colombiana. Totó La Momposina. Massa. Um álbum. Um álbum? Cumbia hasta el Lunes, do Cumbia hasta el Lunes, que é um grupo argentino que faz uma mistura muito legal de cumbia com rock e essas coisas. Eu sou apaixonada. Como é que chama aquele do Ladélio? Sonido... Subtropical. Subtropical. Maravilhoso. A gente toca umas duas dele. E aí eu queria ver se vocês chegam num consenso. Um desfile do bloco, do Comotelhão. Pra mim, dos que já tiveram, escolher um. Macondo. Macondo, pra mim, é o do ano passado. Foi muito bom. E o primeiro. Mesmo. Por quê? Tá. Bom, o Macondo, eu achei ele muito lindo, tanto o tema quanto a cenografia, quanto a ala de dança. Eu acho que foi uma montagem muito redondinha, sabe? Tava tudo
muito poético, assim. O Gabriel Garcia Marques inspira um pouco essa viagem, né? É. E o seu? Tá, eu vou falar de dois, assim. O primeiro é porque aquilo nunca mais vai acontecer. Aquilo não tem como voltar naquilo. Foi lindo. E o último, porque eu acho que a gente já chegou num nível de um espetáculo muito bonito. Mas não um espetáculo pelo espetáculo. A gente curtiu. Então não foi só entregar um produto. Foi lindo. Foi muito bom. Legal. Bom, vamos deixar um espaço para vocês falarem em redes sociais, onde que o pessoal acha mais informação de vocês, antes da gente fazer uma palhinha final para encerrar aí o Divirta-se. Então, por favor. Então vou dar o serviço completo. Estamos no Instagram, Atípica de Lhamas. Estamos também no Spotify, tem as nossas músicas lá. A nossa playlist também tá lá. E, assim, chegando no Instagram, você já vai ver todo o serviço do bloco, mas eu vou falar aqui pra gente guardar. Vai ser no sábado 7 de fevereiro, né? Vai ser no Boa Vista, na rua Gomes Pereira, 209. Cheguem lá, 13h é a nossa concentração, 14h a gente já sai começando o cortejo. E também queria convidar para o ensaio geral aberto, que vai ter na quarta-feira, dia 4, no Monté, ali no antigo 104. Sim. Vai ser à noite, às 20h30, nós vamos tocar, mas a casa abre às 17h30. Legal. Bom, gente, só agradecer mesmo, valeu demais o papo, a aula aqui de música latina e da história de vocês, foi incrível. Né? Para mim é até emocionante estar aqui, porque eu acompanho desde o primeiro bloco também, sou mó fã. E pedir para tocar uma palhinha final, então, para o pessoal do Divirta-se curtir mais um pouquinho aí. Vamos lá. Então vamos com uma Nossa. autoral do Carlos. Legal. Yo quiero cumbiar, 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 yo quiero cumbiar. Para pa pa para pa para pa para para não veio de sopro hoje. Ya se me acabó, ya no tengo ahorro, ya que la perdí, ahora vivo solo, ya no tengo más mota pa' mi porro. Pero te encontré, invítame a un sorbo. Tranquilo, ¿qué pasó? Se ve que estás en pedo. Contame todo pues, changuito. Te joden las noticias, la vida que se... No sé lo que querés, amigo. Yo quiero cumbiar. Yo quiero cumbiar, 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 se acaba, yo quiero cumbiar, yo quiero cumbiar. Divirta-se. Cultura é divirta-se.